E aí galerinha, aqui quem fala é o professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre produtos notáveis, beleza? Essas identidades que a gente utiliza bastante para simplificar expressões algébricas, certo? Cálculos algébricos muito complicados. Às vezes, sabendo uma dessas identidades, você consegue sair de um prego, né? Então vamos aqui, eu vou listar as principais, beleza? Vamos tentar descobrir aí como obter essas identidades. Então nós temos aí a primeira, ó, quadrado da soma de dois termos, beleza? Basicamente a gente vai desenvolver o lado esquerdo e chegar no lado direito. Com o decorrer do tempo, de tanto a gente fazer, a gente acaba decorando, certo? Acaba decorando aí essas expressões, mas o importante é saber como é que chega nela, né? Então, simplesmente a gente aplica a propriedade aqui, ó, propriedade das potências, certo? A mais B ao quadrado é o que? É a mesma coisa que A mais B, que multiplica A mais B. Tranquilo? A gente já viu que quando eu tenho um produto de bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Como o expoente aqui não aparece, significa que é 1. Quando eu repetir a base e somar, eu vou chegar nessa expressão aqui. Então vamos lá, aplicando a propriedade distributiva, vamos multiplicar aí A por A e A por B. E depois a gente multiplica o B, certo? O B vai multiplicar o A e depois vai multiplicar o próprio B. Então vamos lá. Vai ficar com A que multiplica A ao quadrado, mais A que multiplica B, AB, mais B que multiplica A, AB ou BA, certo? Vamos colocar aqui na ordem AB para ficar mais bonitinho. E B que multiplica B, B ao quadrado. Beleza? A única coisa que dá para fazer aqui, ó, termos semelhantes, dá para a gente adicionar esses dois termos, então vai ficar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Chegando então na forma, na expansão aí da soma do quadrado. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para o segundo. O segundo é o quadrado da diferença de dois termos. Bem conhecido também. É basicamente a mesma coisa. A única diferença é que nós temos um sinal de menos aí, beleza? Então vamos lá, vamos direto para a resolução. A menos, né? A menos B que multiplica A menos B. Vamos fazer a mesma coisa, aplicar a propriedade distributiva. A que multiplica A, que multiplica B. A que multiplica A ao quadrado, menos A que multiplica B, AB. Agora vamos para o B, ó. B que multiplica A e B que multiplica B. Menos B vezes A, menos AB. Agora aqui tem que tomar só um cuidadozinho, ó, por causa dos sinais, ó. Menos com menos vai dar mais. B que multiplica B, B ao quadrado. Mesma coisa da outra, ó, só dá para fazer alguma coisa nesse termo central. Então vamos aqui, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Tranquilo? Chegando aí na forma que a gente já tinha lá em cima. Beleza. Terceira parte. Terceira identidade aí famosa. É o produto da soma pela diferença. Essa é bastante usada, certo? Bem comum mesmo. É uma das que a gente decora primeiro, né? Por conta que ela é bem mais tranquila. Então vamos aqui. A gente vai sair dessa expressão e chegar nessa. Aqui é só aplicar direto a distributiva, tranquilo? Então vamos lá, ó. A mais B que multiplica A menos B. Vai ficar A que multiplica A ao quadrado, menos A que multiplica B, AB. Agora vamos para o B. B que multiplica A vai dar mais AB. Ó, mais com menos, menos B que multiplica B, B ao quadrado.
Nesse caso aqui, o termo central tem sinal oposto, ó, então ele se cancela, ficando apenas o a ao quadrado menos b ao quadrado. Beleza? Então nós temos aí o próximo cubo da soma de dois termos. O cubo da soma ele é um pouco maior, mas com o tempo você acaba decorando também, beleza? Então vamos aqui. O a ao cubo a gente pode fazer assim, ó, a mais b ao quadrado que multiplica a mais b, certo? O a mais b ao quadrado a gente acabou de fazer, é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que multiplica a mais b, beleza? Então nós vamos aplicar a distributiva aí, ó, nesse termozão aí todo. Então vamos lá. A que multiplica a ao quadrado que multiplica a, né? A ao quadrado que multiplica b. Depois. E assim sucessivamente. Beleza? Então vamos lá. A ao quadrado vezes a ao cubo. Mais a ao quadrado vezes b, a ao quadrado b. Tranquilo. Vamos para o segundo termo. 2ab que multiplica a, 2a ao quadrado b. Mais, vamos continuar aqui embaixo, ó. 2ab que multiplica b, vamos para cá agora. Dá 2ab ao quadrado. Por último, b ao quadrado que multiplica a b ao quadrado. Mais b ao quadrado que multiplica b, b ao cubo. Beleza. Agora vamos pegar os termos semelhantes e adicionar. Então, o a ao cubo não é semelhante a ninguém. Então, repito ele aqui, ó. A ao cubo. Mais a ao quadrado b. Eu tenho esse termo aqui também, ó. A ao quadrado b. Posso somar os dois. 3a ao quadrado b. Mais 2ab ao quadrado com ab ao quadrado também posso adicionar, fica 3ab ao quadrado. E por último, o b ao cubo, chegando então aí no resultado. O resultado que a gente tinha lá em cima, tranquilo? Então vamos lá aqui, ó. Esse resultado aqui. Beleza? Ela é um pouco mais demorada, né? Mas com a prática você acaba pegando o ritmo, não precisa nem fazer essas contas aí, tranquilo? Vamos para o quadrado, o cubo da diferença. O cubo da diferença funciona do mesmo jeito, só que com o sinal trocado, tranquilo? Vou deixar essa daí para vocês fazerem em casa. Vamos ver alguns exemplos aí depois da aplicação direta dessas formulazinhas aí, beleza? Então vamos lá, ó, fatoração. O que é fatorar, né? Muitas vezes a gente utiliza isso durante a questão, fatora esse termo, né? Quando se trata de número, a gente sabe que fatorar é escrever aquele número em potências de primos, certo? Em fatores primos. E quando se trata de expressões, como é que a gente faz, né? Então vamos aqui, ó. Fatorar é basicamente pegar um fator comum, continua sendo o mesmo princípio, fator comum da expressão. Então vamos pegar esse exemplo aí, o exemplo 1 aqui, ó. Fatora a expressão AB mais AC. Beleza? Observando aí, o fator comum aqui é o fator A, né, ó. Ele aparece tanto na primeira parcela quanto na segunda. Então, colocar em evidência é dividir todo mundo por A. Então, vou dividir essa parcela toda por A. AB dividido por A vai dar apenas o B. Mais, segunda parcela, AC dividido por A vai dar C. Então, quando eu fatoro, ó, o que é que acontece? O A fica em evidência, ó, fica na frente, e o restante aparece multiplicando o A. Então, colocar em evidência é isso. É pegar uma expressão, certo? Que está na forma expandida e escrever ela de uma forma mais resumida, né? Mais enxuta, digamos assim.
Vamos para o exemplo 2, ó. No exemplo 2, nós temos aí uma expressão aí gigante, beleza? Com potências enormes, né? Enormes assim, né? Um pouco grande. E nós vamos tentar reescrever isso aí de uma forma mais simplificada. Todos eles possuem xy, todos eles, todos os termos. E todos os termos são múltiplos de 6. Então essa característica a gente tem que... Primeira coisa que a gente tem que observar é isso. Então vamos lá. Como são todos múltiplos de 6, eu vou colocar o 6 em evidência. Então colocando o 6 em evidência, o que é que acontece? 6 em evidência porque todo mundo aqui é múltiplo de 6. Todo mundo tem xy. Eu vou pegar o menor grau. O menor grau do x é quanto? É 2. E o menor grau do y é 1. Então vai ser eles que eu vou colocar em evidência. 2 e 1. Coloquei em evidência, vai ficar como? Primeira parcela dividido por essa daqui que eu coloquei em evidência. Tranquilo? Então vai ficar... Vamos dividir parte por parte. 24 dividido para 6 é 4. Beleza. X ao cubo dividido por x ao quadrado é x. E y ao quadrado dividido por y é y. Beleza. Sinal de menos, repete aqui. Agora vamos para a segunda parte. 6 dividido para 6 vai dar 1. Não precisa colocar o 1 lá. X à quarta dividido por x ao quadrado é x ao quadrado. E y dividido por y vai dar 1. Então não preciso colocar o 1 lá. Beleza? Continuando. Sinal de mais agora. Aí 12 dividido para 6 é 2. X ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 1. Não preciso colocar lá. E y à quinta dividido por y é y à quarta. Beleza. Então essa é a nossa expressão fatorada, ó. Como é que ela fica? Ela fica com o meu termo que está em evidência na frente, multiplicando o restante. Sempre assim, beleza? Essa é a fatoração simples. Quando a gente coloca com apenas um termo em evidência, a gente consegue fatorar toda a expressão. Agora nós vamos para a fatoração por agrupamento. Como é que funciona isso? Bom, na fatoração por agrupamento tem um detalhezinho. Qual é o detalhe? O termo que está comum, ele não é comum a todas as parcelas. Vamos observar aqui no nosso exemplo 1. Ó. Nós temos aqui o A, que ele é comum a essas duas parcelas aqui. Porém, ele não é comum às outras duas. Mesma coisa acontece se você for olhar outro elemento. O X. O X ele é comum a duas parcelas. Assim como a letra B também é comum a apenas duas parcelas. Então, o que é que acontece? A gente vai ter que aplicar a evidência mais de uma vez para formar grupos, certo? Para depois pegar esses grupos e colocar em evidência novamente. Daí o nome agrupamento. Tranquilo? Então vamos fazer aqui no cantinho aqui, ó. Vamos fazer nessa parte aqui. Então primeiro nós temos AX mais AY, depois BX mais BY. Beleza. Nesse exemplo aqui, nós vamos colocar o A em evidência, depois o B em evidência e vamos ver o que acontece. Então vamos aqui, colocando o A em evidência nessa primeira parte, vai ficar X mais Y. Tranquilo? Peguei essa parte aqui, coloquei o A em evidência, achei essa parte. Mais, agora vamos colocar o B em evidência. X mais Y. Olha que legal, ó. Apareceu um novo fator, que é o x mais y. Como ele é comum às duas parcelas, eu vou colocar ele em evidência. Então vai ficar x mais y em evidência. Essa parcela toda dividida por x mais y vai dar a. E na outra, essa parcela toda dividida por x mais y vai dar o b. Então olha aí, ó, depois que está fatorado, como fica legalzinho. Beleza? Vou deixar esse outro item aí no exemplo 2 para vocês fazerem, beleza? Tranquilo? Vamos aqui para outras identidades muito
Outros produtos notáveis bem importantes que aparecem bastante nos exercícios, que são a soma e diferença entre dois cubos, beleza? Nós vimos a soma do cubo de dois números, beleza? O cubo da soma, né? A gente viu o cubo da soma. Esse aqui é a soma dos cubos entre dois números. Então a gente vai sair daqui e chegar aqui, ó. Beleza? Então nós temos aí, desenvolvendo esse lado que a gente já tem aqui, nós vamos encontrar esses dois fatores. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Aplicando aí a distributiva, A que multiplica A ao quadrado, A ao cubo. Aí, A que multiplica menos AB, menos A ao quadrado, B. A que multiplica B ao quadrado, A, B ao quadrado. Beleza? Essa foi a primeira parte. Então, continuando aqui, vamos pegar agora com o B, multiplicar o B. B que multiplica A ao quadrado B. B que multiplica menos AB, menos AB ao quadrado. E por último, B que multiplica B, B ao cubo. Beleza. Agora vamos olhar os que são comuns e efetuar as operações devidas. O A ao cubo, não tem ninguém comum a ele, repete. Menos A ao quadrado B é comum com quem? Menos A ao quadrado B é comum com mais A ao quadrado B. Eles estão com sinais opostos, ó. Então, nesse caso aí a gente pode simplificar. Mesma coisa acontece com AB ao quadrado, ó. Ele está com sinal contrário aqui. Simplifica. Ficou quem? Ficou apenas o B ao cubo, que era o que a gente já esperava, não é isso? Então essa é um produto notável bem importante, certo? Esse macete aí de transformar dois cubos em um produto, ele é muito eficaz nos exercícios, tranquilo? A diferença funciona basicamente do mesmo jeito, certo? Qual é a dica? A dica principal que a gente observa aqui, ó, sempre que for um mais aqui, ó, o sinal daqui é mais também, ó. E eu troco o sinal do segundo fator para poder cancelar os termos depois que a gente efetua o produto. Mesma coisa vai acontecer no de baixo, ó. Aqui não é menos, coloca já o menos e troca o sinal aqui, ó. Sempre com sinais contrários, ó. Sinais contrários, pode observar. Beleza? Então essas dicasinhas que a gente utiliza para lembrar, muitas vezes antes de, para não ter que decorar tudo isso, né? Mas a gente acaba decorando, não tem jeito não, de tanto fazer. Beleza? Vamos aqui, ó. Fatore as expressões abaixo. Aqui tá moleza, né, ó? Fator comum aqui é o x. Coloca o x em evidência, vai ficar m mais n menos p. Tranquilo? No segundo exemplo, fator comum tem o A e o 16 ele é múltiplo de 2. Então o 2 também é um fator comum. Então nós podemos colocar aí em evidência o 2A. Colocando 2A em evidência vai ficar x ao quadrado menos 8. Tranquilo? No último aí, ó, x elevado a 8 menos 1. Eita, isso aí tá complicado. Então você tem que imaginar aplicando as propriedades das potências, ó. Já imaginando a diferença entre dois quadrados ou entre dois cubos. Não dá para ser entre dois cubos, né? Porque aqui é um 8. Então vamos tentar colocar em dois quadrados. Então eu posso escrever o x elevado a 8 como sendo x elevado a 4 elevado a 2. Não posso? Porque aplicando a propriedade aqui, ó, vai ficar como, ó, x elevado a 4 elevado a 2 é x. Aqui eu posso multiplicar. 4 vezes 2 é 8. Menos 1. 1 pode ser escrito como 1 ao quadrado. Então eu tenho aí, ó, diferença de dois quadrados, que a gente já viu como é. Que é
x elevado a 4 mais 1, x elevado a 4 menos 1. Tranquilo? Esse lado aqui eu não posso simplificar, mas esse aqui eu consigo. Posso utilizar a mesma técnica, o quadrado da diferença. A diferença entre dois quadrados, aliás. Porque eu posso escrever, vamos só apagar aqui esse lado aqui para a gente continuar aqui do lado, ó. Eu posso escrever o x elevado a 4 como x elevado a 2, né, ó. Esse x elevado a 4 aqui eu posso escrever como x elevado a 2 elevado a 2. E o 1, novamente, eu posso escrever como 1 ao quadrado. Então, vamos fazer aqui. X elevado a 4 mais 1, que é o que já estava aqui, que multiplica x ao quadrado mais 1, x ao quadrado menos 1. De onde foi isso aí? Foi desse fator aqui, ó, x à quarta menos 1. Eu escrevi o x à quarta como sendo x ao quadrado e utilizei o produto notável. Mesma coisa, eu tenho dois termos aqui que eu não consigo fazer nada, porém, esse termo aqui eu consigo. Novamente, diferença entre dois quadrados. Então, repetindo tudo, vai ficar x a 4 mais 1, depois x a 2 mais 1, e depois aqui, ó, eu posso escrever como sendo x mais 1, x menos 1. Pronto. Agora está fatorado. Então, x elevado a 8 menos 1 é isso aqui, tudo. Beleza? Bem legal essa fatoração aí, né? Beleza, galera? Bom, vamos lá fazer mais um exemplo, né? Vamos para o segundo exemplo aí. O segundo exemplo diz o seguinte. Uma questão da PUC Minas. O resultado simplificado da expressão 1 sobre m ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado dividido por 1 sobre m menos 1 sobre n, tudo isso aí dividido por m mais n sobre mn. Então vamos lá, vamos simplificar tudo isso aí, certo? Primeiro de tudo, vamos trabalhar esses parênteses aí, certo? No primeiro parênteses, vamos fazer separadamente, depois a gente junta tudo. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro parêntese, segundo parêntese, certo? No primeiro parêntese eu tenho 1 sobre m ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. Aí eu tenho, ó, diferença entre duas frações. Eu posso aplicar a famosa regra da borboletinha, né, ó. Beleza? Posso aplicar isso aí. Ou eu tiro o MMC, que vai dar no mesmo, né? Então, como só tenho duas frações, vamos aplicar a regrinha da borboleta aí, ó. N que multiplica 1, n ao quadrado que multiplica 1, n ao quadrado. M ao quadrado que multiplica 1, m ao quadrado. Dividido por m ao quadrado que multiplica n ao quadrado, m ao quadrado menos n ao quadrado. Tranquilo. No primeiro parêntese vai dar isso aí. Agora vamos para o segundo. O segundo é 1 sobre m menos 1 sobre n. Beleza, vamos aplicar a mesma técnica. Embaixo vai dar mn, né? Então vai ficar n que multiplica 1, n, menos m que multiplica 1, m. Beleza, esse aqui é o segundo parênteses. Então vamos pegar aí, aqui é vezes, tá, galera? Não é menos não. Que é igual a isso aqui, ó, vezes também. Beleza? Então vamos substituir isso aí lá na questão. Vou apagar aqui tudo. Vamos só substituir os valores que a gente encontrou. Então vai ficar colchetes, aí parênteses. O primeiro foi n ao quadrado menos m ao quadrado dividido por m ao quadrado n ao quadrado. Beleza? E o segundo foi n menos m por mn. Não é isso? Lembrando que tudo isso aí está sendo dividido por m mais n dividido por mn. Tranquilo. Então vamos aqui, ó. No primeiro parêntese, dentro do colchete, aliás, eu tenho essa expressão aqui. Eu tenho uma divisão entre duas frações. Como é que eu faço? Eu repito a primeira, que no caso é essa,
n ao quadrado menos m ao quadrado dividido por m ao quadrado, n ao quadrado. E multiplico pelo inverso da segunda, que no caso é essa daqui. O inverso vai ser mn, n menos m. Beleza, lembrando que tudo isso aí está sendo dividido por m mais n sobre mn. Tranquilo? Então vamos aqui, ó. Posso simplificar alguma coisa aí? Eu estou enxergando aqui, ó, que aqui eu tenho um produto notável, né, ó. Aqui eu tenho um produto notável. Então vamos desenvolver esse produto notável aí, ó. N mais m que multiplica n menos m. Então apareceu esse produto notável e embaixo, na propriedade da potência, a gente viu o seguinte: quando eu tenho dois números elevados a uma mesma potência, eu posso escrever isso aí como um produto de uma potência só, que no caso é mn ao quadrado. Multiplicando, esse mn não dá para fazer nada, continua. Opa, é m e n, né? M e n. E o n menos n de baixo é a mesma coisa. Lembrando que tudo isso aí está sendo dividido por m mais n, mn. Tranquilo. Vamos já fazer essa questão aqui, certo? Vou só concluir essa. Então vamos lá, continuando. Agora, como eu tenho um produto, ó, eu posso simplificar os termos que estão iguais. No caso aqui, ó, n menos m, eu posso simplificar com esse n menos m. E o mn eu posso simplificar com esse mn. Só que eu tenho que tomar cuidado, é o seguinte: esse meu mn aqui está elevado a 2 e esse aqui está elevado a 1. Então eu ainda vou ter um fator desse aqui sobrando. Então vou ficar com n mais m, beleza? Em cima. Os termos que estavam na frente sumiu tudo. E embaixo ficou apenas o mn. Beleza. Agora eu posso fazer a multiplicação pelo inverso do meu outro termo ali que ainda estava sobrando. Quem é o inverso daquele? É mn dividido por m mais n. Ou eu posso fazer desse jeito aqui que é mais legal. Vai dar 1, né? Beleza? Observando aí o nosso gabarito. Letra E. Tranquilo? Show de bola. Vamos lá para o próximo exemplo. Bom, então vamos lá. No terceiro exemplo diz o seguinte: dados x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 6, determine 1 mais 1 sobre x. Beleza. Ele falou que essa identidade aqui vale 6, essa igualdade aqui é 6, e ele quer saber quanto vale essa. Tranquilo? Então vamos aqui, ó. De início eu já estou vendo que essa igualdade aqui é essa ao quadrado, né? Agora talvez não seja toda ela, né? Então vamos lá, vamos levar esse aqui ao quadrado para ver o que é que a gente encontra. Então elevando isso aí ao quadrado, vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Beleza? Produto notável aí tem que estar na veia. Então o que é que a gente pode fazer aí, ó? A gente pode simplificar esse x com esse x e a gente vai encontrar aí, ó, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 2. Então, o que é que a gente percebe? Que esse termo aqui, que vale 6, que ele falou pra gente que vale 6, né? Se nós colocarmos um 2, se nós adicionarmos um valor 2, a gente consegue transformar ele nesse termo aqui. Então é isso que a gente vai fazer, beleza? Então nós vamos adicionar um 2 aí em ambos os lados da igualdade, beleza? Vamos apagar aqui. Vamos pegar a igualdade que ele deu pra gente. A igualdade que ele deu pra gente foi a seguinte: x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 6.
E a gente percebeu que quando eu elevo isso aqui ao quadrado, vai dar a mesma coisa, porém, vai ter um fator 2 a mais. Então, se eu adicionar esse fator 2 em ambos os lados, eu consigo reescrever isso aqui da seguinte forma. Consigo escrever isso aí como sendo x mais 1 sobre x, que é o que a gente quer, elevado ao quadrado. E do outro lado, 6 mais 2 é 8. Beleza? Agora, como é que eu descubro o valor disso aqui? Como está elevado ao quadrado, eu posso extrair a raiz quadrada, ou simplesmente passar esse 2 como raiz quadrada. Então vai ficar como? X mais 1 sobre x é igual a mais ou menos. Lembrando que eu não posso esquecer esse mais ou menos, porque como é uma potência de 2, ela tem duas opções de resposta, a positiva e a negativa. Raiz quadrada de 8. Beleza? E raiz quadrada de 8 a gente já viu nas aulas de potência e de radiciação, que eu consigo fatorar isso aí. Fatorando esse 8 aí, ele vai ficar como 2 ao cubo, né? E esse 2 vai sair da raiz. Então, x mais 1 sobre x é exatamente mais ou menos 2 raiz de 2. Eu tenho duas respostas aqui, eu tenho uma positiva e eu tenho uma negativa. Por isso que esse mais ou menos é tão importante. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo aí. Bom, galerinha, vamos lá para a resolução do próximo exemplo. O próximo exemplo diz o seguinte: se A elevado a 1 sobre 2, a 1 meio, mais A elevado a menos 1 meio é igual a 10 sobre 9. Só uma correção aqui, galera. Aqui é 10 sobre 3, certo? É 10 sobre 3, eu digitei errado aí. Determine o valor de A mais A elevado a menos 1. Tranquilo. A gente já viu aqui que quando eu tenho um número elevado a um expoente racional, esse meu expoente racional vai se transformar no seguinte: o meu denominador vai virar o meu índice, né? O índice do meu radical, que no caso aqui vai ser 2. E o meu numerador vai virar o meu expoente do meu radicando, que no caso aqui é 1. Não precisa nem aparecer, tanto 2 quanto 1. Tranquilo? Então, A elevado a 1 meio é na realidade raiz quadrada de A. Então, vamos fazer isso. Raiz quadrada de A mais... E A elevado a menos 1 meio é o inverso da raiz quadrada de A. Tudo isso aí é igual a 10 dividido por 3. Beleza. Isso aí foi o que ele falou pra gente. Ele quer A mais A elevado a menos 1 é o inverso do A. Ele quer saber isso aí, ó. Então, tranquilo. Primeira coisa que eu tenho que observar. Aqui aparece A, aqui também aparece A. Porém, aqui aparece raiz de A. A gente sabe que quando eu elevo um radical, que no caso de índice 2, ou qualquer índice, né? Quando eu elevo o valor, a potência do próprio índice, eu consigo simplificar, ficando apenas com o radicando. Então vamos fazer isso. Simplificando aí, elevando isso aqui tudo ao quadrado. Elevei ao quadrado, elevo o outro lado também, porque é uma igualdade, senão vai alterar. Tranquilo? Então o produto notávelzinho que a gente acabou de ver vai ser quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tranquilo? E o outro lado é 10 ao quadrado 100, 3 ao quadrado é 9. Tranquilo? Então vamos aqui. A gente acabou de ver, né? Que eu posso simplificar, vai ficar apenas o A. O raiz de A eu posso simplificar com raiz de A, ficou apenas o 2. E aqui vai ficar 1. Mesma coisa aqui, ó. Consigo simplificar 100 sobre 9. Então, do valor que a gente quer, eu já tenho aqui, ó. Já está desse lado aqui o que eu quero. Porém que tem esse 2 aqui intruso, né? Como é que eu faço? Eu tiro esse 2 daí, ó. Ele passa lá para o outro lado. Como ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então fica como? Vai ficar
A mais 1 sobre A vai ser igual a quanto? 100 dividido por 9 menos 2. Agora o nosso problema é só resolver isso aqui, ó. Então vamos lá. Multiplica direto aqui, ó. 9 vezes 2 menos 100. Quanto que é 9 vezes 2? 18. E quanto que é 100 menos 18? 82. Então, na realidade, a gente vai ficar com A mais 1 sobre A vai ser igual a 82 dividido por 9. Beleza? Esse é o nosso valor aqui, ó. Vamos ver qual é o gabarito aí, né? Gabarito 82 sobre 9 é o item C. Beleza, galerinha? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.